Olá, gente, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Foi. Oi, gente, boa tarde de novo. Eu acho que agora foi. E aí, vocês conseguem me ouvir bem? Só para eu ter um feedback aqui. Ah, ótimo. Então, eu tô um pouco nervosa, minha primeira mediação em live, mas vamos lá. Hoje é o nossa série, né, Conversas Históricas de número 3. E a gente vai ter o prazer, né, a rede de historiadores e historiadoras negras vai ter o prazer de receber o historiador, músico e professor Fabrício Mota e dar continuidade, né, à nossa série de conversas históricas. Fabrício, está por aí? Que é bom fazer a apresentação com a imagem do nosso convidado acompanhando. Oba, já Fabrício aqui. Então, eu vou fazer um vídeo aqui para Fabrício e aí depois sigo com a apresentação. Deixa eu procurar, Fabrício. Ok. Pronto. Salve! Salve, salve, Fabrício. Boa tarde. E Boa aí, tarde. beleza? Tudo ótimo, tudo bem. Ah, massa. Então, eu vou fazer uma apresentação, gente, de Fabrício, nosso convidado ilustríssimo de hoje. Obrigado. E aí a gente dá continuidade, a gente vai manter assim um bate-papo mesmo, mas com certeza vai ser muito uma oportunidade assim singular da gente conhecer as pesquisas e a trajetória de Fabrício aí no campo da história, da música, da educação escolar, né? Mais direcionada à educação básica. Então é um privilégio para a gente recebê-lo aqui na rede de historiadores e historiadoras negras. Que massa, que massa. Tá Então, me ouvindo bem? sim, sim. Ah, então Te ouço ótimo. e te vejo bem. Massa. Então, eu fiz uma cola aqui para conseguir acompanhar o currículo. Fabrício é educador, historiador e músico, né, como eu falei, desde os anos 90. É natural de Salvador, aqui da Bahia. Aqui estamos os dois falando de Salvador, embora eu seja do interior. Ah, eu não me apresentei, desculpe. Meu nome é Iraceli Alves, eu sou historiadora também, integro a rede de historiadores e historiadoras negras e vou mediar esse bate-papo. E aí, voltando para Fabrício, como eu disse, ele é baiano, aqui soteropolitano, graduado em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, a UF, mestre em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e autor do livro Guerreiros Guerreiras do Terceiro Mundo, Identidades Negras na Música Reggae da Bahia. Além de atuar nesse campo do ensino e da pesquisa, Fabrício é produtor e músico da banda IFA, atuou e atua com diversos produtores e músicos nacionais e internacionais, né? Dialogou com músicos de países africanos. E aí, só para ficar em alguns exemplos, eu vou citar Sandra de Sá, Benegão, Lazo Matumbi, Leia Lineker, Márcia Castro, enfim, uma lista gigante Galera. e que só demonstra assim a experiência de Fabrício no campo da música. Então, em resumo, os caminhos que têm sido percorridos por Fabrício, né, potencializam e muito suas pesquisas sobre musicalidades, diásporas, identidades e antirracismo. Então, Fabrício, chegue mais. E só uma nota de rodapé, só um parêntese. Eu conheci Fabrício em 2012. Eu conheci, mas ele não me conheceu. Numa palestra na UNEB,
quando na época, eu estava concluindo a graduação e Fabrício deu uma palestra extremamente potente que movimentou as discussões na sala de aula na UNEB na época. E foi muito potente. Na época, eu estava concluindo um estágio que era sobre, inclusive, história e música. Então, a palestra abriu assim várias janelas. Então, quase 10 anos depois, eu tô tendo, o mundo girou não, capotou, né? E eu estou tendo a oportunidade de até fazer questões que, na época, minha timidez de graduanda não me permitiu fazer. Então, Fabrício, muito obrigada. A rede está muito feliz em te receber. Eu, particularmente, assim, muito massa mesmo. Então, chegue mais. Se eu esqueci de falar alguma coisa, você complementa. E aí, depois, a gente aproveita o tempo para te explorar no bom sentido, Que massa. Eu para só que vou. você possa compartilhar Eu só seus quero... conhecimentos com a gente, sim. Não, o único complemento, com licença, é que o meu amigo historiador também, professor Edemir Brasil, já acrescentou aí no chat que eu sou torcedor e sócio torcedor do Esporte Clube Bahia. Ele chamou a atenção para isso. Eu quero dizer que eu estou no bloco da saudade dos estádios também, de encontrar meus irmãos da área de história, Igor, Edemir, Fábio, Ferreira, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar na especialização lá do IFBA, que eu também atuo lá no curso de pós-graduação sobre educação para as relações étnico-raciais. Aí Edemir deu essa cutucada. Eu achei tão bonito da parte dele. Ser torcedor do Bahia é um feito e tanto, né, na vida da gente. Mas, por favor, quem Com não é torcedor certeza. do Bahia, não sai da live, por favor, hein? E pior que aqui, eu também sou torcedora do Bahia, herança. Oh. Então, mas realmente a live é para todo mundo. Que massa, que massa. E, então, Fabrício, eu vou fazer uma pergunta, na verdade são duas em uma, para a gente aproveitar aqui esse tempo. A live tem 1 hora, né? Isso. Mas eu acho que se você estiver disposto, disponível também, se extrapolar o tempo, a gente encerra um pouquinho antes e reabre. Já estou antecipando, porque eu sei que é uma conversa que pode render. Tudo bem, tudo bem. Então, como você é professor, historiador, músico, e aí, dentro desse lugar social, dessa multiplicidade de atividades, né, que se complementam, enfim, além de professor, músico, é pesquisador do tema. O que você tem a dizer, primeiro, sobre a história ou as histórias da música negra e da música negra na diáspora, mais especificamente? E para você, assim, para você, a partir do que você vem estudando e produzindo, qual a importância política, social, artística e, enfim, etc., da construção desse movimento tão plural e potente que é a construção dessas musicalidades? Então, para começar nossa conversa, assim, fique à vontade. Pô, que massa. Bem, eu queria antes agradecer ao convite dessa plataforma de comunicação, né, para além de uma conta, né, é uma plataforma de comunicação para que nós, que somos pessoas múltiplas dentro da área de história, aliás, o curso de história, eu tenho assim uma lembrança muito, muito gostosa do meu tempo de graduação, porque foi ali que eu aprendi, eu me apaixonei pelo curso, né? Na verdade, Iraceli, para falar sobre esse tema e da minha relação com a pesquisa sobre música negra, eu preciso falar, nem que seja em poucos minutos, como é que isso veio, como é que isso surgiu para mim. Eu entrei no curso de História porque História era a opção, sendo muito sincero, mais rápida para mim de, ao mesmo tempo, sair de casa, ter uma vida mais independente, fazer o ensino superior e a partir de uma disciplina que eu não estudei no ensino médio, porque eu sou daquela geração, eu não sou tão velho, mas que o ensino médio técnico, ele praticamente não tinha as disciplinas do chamado campo da educação básica. Você tinha história no primeiro ano, a ideia era formar o povo para trabalhar e não ingressar no ensino superior. E eu acabei me desviando desse propósito original. E eu me lembrei agora, quando você falou, a minha paixão por história foi despertada quando eu conheci o professor Edmundo Franco, que inclusive já partiu, naquela fase dos cursinhos e tal. Aquelas aulas de história me fizeram enxergar o tema e eu disse, poxa, história é um curso interessante, eu vou seguir. Mas eu fui para a Feira de Santana porque o meu projeto de vida era outro, era cursar um curso que fosse interessante, mas já era músico, entendeu? Já tocava contrabaixo, já ficava tentando entrar nos eventos, nos festivais.
E foi no curso que eu me apaixonei pelo exercício da profissão. E fui pego por ela, sabe? E só depois que eu terminei a graduação é que eu fui me encontrar com a coisa da pesquisa. E aí é que eu fui entender que, no fundo, eu só precisava assumir essa identidade. Porque a minha vida já girava em torno dessas duas coisas, sabe? Eu fiz a graduação toda nas quintas dionisíacas e no movimento estudantil. Então, a música, ela sempre foi, além de uma plataforma de comunicação para mim, da minha vida, né? Eu sempre digo que a música salvou minha vida em vários momentos, assim, sabe? Recentemente eu gravei, vai estar sendo publicado, acho que no mês de outubro, um programa para uma rádio de Minas Gerais, para Inconfidência. E aí uma das questões do programa era essa, né? Quem são seus professores de música? Eu digo, pô, meus professores de música foram os discos. Eu aprendi a gostar de música e a querer praticar música a partir dos discos, do que eu ouvia, sabe? E aí, o que que acontece? Esse universo foi, no período da graduação, foi se aproximando de uma maneira assim que, quando eu terminei, naquele momento que eu acho que todos nós da área passamos de alguma maneira, né? Que é aquele momento de, nossa, o que é que eu vou fazer com esse diploma agora? Eu me lembro de uma ocasião interessante, eu estava no República do Reggae, antes de fazer mestrado, com um grande mestre, que é o professor Antônio Godi. Eu ia para o República do Reggae com ele sempre. E lá ele me apresentou o professor João José Reis, que também estava no República do Reggae, aguardando o show do Alfa Blonde. Ele me apresentou, e aí o João Reis, um dia eu contei isso para ele, não sei se ele lembra. Ele falou assim, o que é que você está fazendo com o seu diploma? E eu fiquei assim, cara, eu disse assim, sabe, na hora eu não soube o que responder, mas eu achei aquela pergunta super impactante, assim, sabe? Aquele diploma não era só um diploma para pôr na parede. Aquilo tinha que ser uma ferramenta de transformação da minha vida e da vida de quem estivesse ao meu redor. E foi aí que eu comecei a entender que parte do meu processo de autorreconhecimento como pessoa negra, de enfrentamento do racismo, passava por aquela carga sonora toda que eu aprendi a gostar e que até hoje eu sou uma pessoa que pensa a partir da música, né? O tempo inteiro. Acho que às vezes eu fico meio antissocial, até porque minha cabeça está sempre pensando com o universo da música. E aí, quando eu fui partindo para a empreitada da pesquisa, foi fundamental conhecer um pouco mais de perto o professor Godi, que fez comigo uma coisa fantástica. E foi a segunda pessoa a salvar minha vida. Ele me levou para casa dele um dia, chegou na biblioteca, eu me emociono de lembrar isso, acredita? Chegou na biblioteca da casa dele e disse assim, eu vou te dar alguns textos para você ler e se encontrar. E ali, Godi, com uma gentileza enorme, ele foi me apresentando a textos incríveis, inclusive textos que ele tinha produzido e que para mim são clássicos, né? Como uma publicação que eu acho antológica, não foi traduzida para o português, que é um livro do Christopher Dunn, final dos anos 90, já 2000, se não me engano, que é sobre música e globalização no Brasil, que tem artigos de figuras do Brasil inteiro, inclusive dele. Então, Iraceli, eu fui me aproximando do ambiente e, no fundo, no meu trabalho de pesquisa, que virou um livro em 2012, acho que em outro momento a gente pode falar sobre ele, quando eu estava no processo doloroso de escrever o texto, doloroso mesmo, porque é doloroso, né? E aí, o momento que eu consegui destravar a escrita foi o momento em que eu trouxe para o livro uma história da minha vida pessoal e da minha relação com o reggae, né? E aí eu não vou contar essa história agora para não dar spoiler do livro, mas que tem a ver com o dia que eu nasci, com a faixa do Gilberto Gil. E aí aquilo tudo comecei a entender que aquelas experiências que formaram minha infância, as experiências que erguiam minha cabeça, estavam muito ligadas à minha observação do campo da música. E aí, como aí já uma pessoa mais amadurecida, graduado e professor, eu disse, poxa, isso aqui precisa ser direcionado como atividade de pesquisa. E aí eu fui criando a coragem, aí ingressei no mestrado e por aí vai, sabe? Mas, assim, a minha relação com história e música é uma relação existencial. É como se o meu coração pulsasse nessas duas frequências o tempo inteiro, sabe? E aí, quando você pergunta sobre a importância política, social e artística, eu entendo que a música ela é um registro fantástico da vida humana. Eu penso sempre a música como documento, sabe? Quando a gente pensa
E aí, quando eu trabalho com música, eu sempre gosto de provocar as pessoas para a reflexão de que música, a gente pensa a música a partir da letra da música, né? Poxa, aquela música de Uhum. Emicida em que ele fala da mãe. Mas a música, na verdade, é a grandeza sensorial que movimenta, inclusive, as palavras. Então, a música é muito mais o universo do som do que o universo do texto. É como se fosse um texto sonoro. E como eu sou uma pessoa do reggae, assim, eu sempre fui. Eu comecei a tocar contrabaixo por causa dos Wailers, né? Hoje estava aqui pensando nas coisas para essa live e me veio essa memória com muita força. Eu sou baixista, né? É o instrumento que eu me defendo melhor. E eu comecei a tocar contrabaixo por causa dos Wailers, né? Assim, ou melhor, eu defini que seria um baixista por causa dos Wailers, né? Por causa da coisa de ouvir. Quando eu ouvi a primeira vez o Bob Marley, o que me chocou foi a sonoridade. Eu disse, pô, soava de um jeito que eu não conseguia parar de ouvir. E aí eu ficava tentando tirar aquelas linhas de baixo ali, porque aquele contrabaixo de um cara que é um ícone, o Aston Barrett, né? Para mim é meu grande ídolo. Aquilo me fez despertar ainda muito jovem para um elemento que tem a ver com a nossa conversa de hoje. A música, ela está além das fronteiras do idioma. Quando eu falo que ela é grandeza sonora e que ela é diaspórica, significa dizer que a música produzida, por exemplo, nas Américas, ela é resultado das experiências também das populações negras nas Américas. Então, a gente está muito mais conectado com a Jamaica, o sul dos Estados Unidos, o norte do Brasil e a Bahia, muito mais conectados pela música do que pelo fato de que falamos línguas de origem europeia. E a gente sempre se classifica o Caribe francófono. Mas antes de francófono, ele é ameríndio, né? Ele é africano e ele tem uma presença muito forte das tradições indígenas, né? Que inclusive formataram a música que a gente conhece da Jamaica e por aí vai. E aí eu acho que se a música é uma forma de documentar a vida, ela não é só reflexo da vida, ela também é motor da vida. E aí me interessa pensar que a música é, acima de tudo, uma ferramenta política. Inclusive quando a gente não faz uso deliberado dela como ferramenta política. Aí sim é que ela está atuando politicamente para perpetuar as coisas que a gente coloca para. Eu digo a gente para ser mais educado, mas a gente pode começar a dar nomes, né? Mas as pessoas que não fazem da música uma arma, né? Um instrumento, aí eu falo arma de uma maneira muito menos belicosa, mas eu penso arma como instrumento, né? A música sempre será uma ferramenta política. E para mim, como pesquisador e como professor da área de história, eu gosto muito de fazer com que a música seja uma plataforma para que as pessoas compreendam a história a partir desses registros que são tão fantásticos, sabe? E aí é um mundo para se explorar. Eu fui mergulhar na coisa do reggae, muito mais recentemente na coisa do Afrobeat, mas a minha vida toda é permeada por essa existência, sabe? Sonora. O tempo inteiro essa existência sonora fazia sentido para mim, entende? Então, assim, quando eu trabalho com um público de adolescentes, por exemplo, eu sempre comento isso com os meus colegas. Gente, em lugar de pedir para os alunos desligarem o fone, pede para ouvir o que eles estão ouvindo. Se a gente tiver a decência de conhecer o que eles estão ouvindo, a gente vai, inclusive, se desmontar completamente e ter a oportunidade de entender que eles já são, sim, capazes de movimentar o mundo, porque a música que eles fazem movimenta o mundo, inclusive sem palavra, né? Eles estão ali na carteira, se mexendo, se bulindo. Poxa, aquilo é um corpo em movimento, cara. E aí, isso é que me interessa, e por isso que, para mim, eu não consigo pensar música fora desse campo. E aí, claro, né, eu tenho uma relação identitária, política, profissional, de pertencimento com o que eu chamo de música negra, que não é só um segmento da música. Eu acho que a música negra, ela é a base da música mundial. Massa, massa. É, são tantas palavras potentes, fortes, assim, né? Essa ideia da música como um registro sonoro, representação do mundo, e, ao mesmo tempo motor da vida. Representação e motor, né? Então serve como fonte e movimenta a nossa vida. Realmente é bem potente e me leva
a compreender algumas coisas relacionadas à segunda questão que eu vou fazer, que tem um pouco isso. Eu vou fazer uma contextualização bem rápida para explicar a pergunta. E quando você diz, né, quando o aluno está com fone de ouvido ou uma aluna, a ideia é o professor chegar para ouvir, para se aproximar e entender e saber o que é que o aluno consome, eu acho que está travando. Tudo certo aí, galera? Deixa eu... Tranquilo. Tá tranquilo? Ah, porque eu vi rodando aí embaixo na... Consegue me ouvir? Consigo, tranquilo. A sua imagem travou um pouquinho, né? Esse é um momento de crise da internet, né? É, e a sua travou para mim. Eu vou perguntar aqui a galera para ver se estiver rolando. Ah, eu acho que agora tá de boa. Massa. Então, a segunda pergunta tem a ver com a experiência também que eu tive, né, ainda na graduação, né, nesse mesmo ano de 2012, da palestra. Que a gente estava terminando a disciplina de História e Música, e uma das Sim. discussões era propor uma música para trabalhar em sala de aula, numa aula de História. E aí, eu vou resumir, nós propomos, eu e umas amigas, era uma equipe majoritariamente formada por mulheres, a gente decidiu levar, na época, a música que estava estourada, que era a música Negro Lindo, de Parangolé. Não era nem Negro Lindo, era Nego Lindo, de Parangolé, que na época era cantada por Léo Santana, que hoje faz carreira solo, né? E aí nós propomos levar essa música para discutir em sala, enfim, teve toda uma proposta. E aí foi uma confusão. Usando a expressão bem popular, foi babado, confusão e gritaria. A sala pegou fogo, porque a turma se dividiu. Uma parte dizia que a gente tinha que levar música de qualidade para a escola, porque os estudantes já consumiam aquilo, então não tinha por que levar pagode para a sala de aula. Outra parte entendia que para a sala de aula deveria ir música negra, mas música negra de protesto, então já criando essa divisão, né, entre as músicas que são legítimas, o que é música ou não, enfim. Rolou aquele debate que foi tenso e né, isso levou depois a que eu e outras colegas da equipe construíssemos um mini curso que até deu uma quantidade legal de pessoas e o debate foi maravilhoso. E o minicurso, o título na época, eu lembro que era As Piriguetes Chegaram. Representações do feminino nos pagodes baianos, porque tinha essa rejeição e nos argumentos da galera tinha muito a ver com a questão das letras do pagode, que muitas têm vários problemas em relação ao machismo e tal. Mas que também não é uma característica exclusiva dos pagodes baianos ou do funk, que entra também nessa caixa, né, da imoralidade, digamos. Enfim, mas em resumo, a questão que eu quero... E aí quando você fala na live, né, que música é mais do que letra, nos leva a refletir mais ainda sobre isso, né? E aí, a questão que eu quero colocar é bem simples, assim, como você, numa sala de aula fervendo, nesse debate aí, como você mediaria esse debate sobre é possível ou não levar o pagode para a sala de aula, é legítimo, e como fazer também, se você tiver essas dicas, a partir de sua Olha, experiência. Você acha que é legítimo usar o pagode baiano ou o funk como instrumento para o ensino de história? Aí você pode desenvolver. tá travando agora aqui. A gente tá hoje super. Tá de boa? Agora tá. Tava rodando, mas agora tá. Tava Agora travadinho, só né? Tá anunciou. tranquilo agora aí? Bom, Agora eu não consigo ouvir. essa. Pronto.
essa. Tudo tranquilo agora aí, né? Nossa, será que a gente está. E agora melhorou? Dicas, né, de desativar os comentários. Mas vamos lá. Me ouve bem? Agora eu ouço. Vamos lá. Bom, primeira coisa. Esse critério seletivo do que é música de protesto e do que não é, faz a gente pensar que para mim existe uma discriminação para o pagode que não nasceu no pagode. A gente precisa olhar essa longa distância. Ela é parte atualizada de um raço sonoro e de várias formas de praticismo contra expressões da população da música negra. O samba, o pagode é um filho, um herdeiro contemporâneo do samba. Então, quando alguém pergunta, mas não é legítimo, mas não é música de protesto, nossa, primeiro, a gente não está olhando para a sociedade da gente vamos dizer assim, com respeito a essa própria diversidade. Aliás, Iraceli, a existência do seu minicurso também documenta uma mudança na história do ensino superior brasileiro, que é quando nós, nas últimas décadas, e eu entrei na universidade um pouquinho antes disso, mas fui um dos agentes e vi nascer as políticas de ações afetivas. A nossa entrada no ensino superior fosse repensada e que esses lugares hegemônicos também fossem repensados. Então, eu acho que a própria pergunta por quê, quando alguém pergunta se é possível, eu sempre me pergunto por que não. Só existe um argumento que pode barrar essa música, o pagode, ser utilizado em sala, que se chama racismo. Então, é a mesma prática racista, né, contra os batuques em meados do século XIX, é a mesma prática racista contra os cordões de samba em meados dos anos 40, é a mesma prática racista contra os blocos de samba duro em meados dos anos 60 e 50, é a mesma prática racista contra o samba reggae nos anos 80 e 90, e é a mesma prática racista contra o pagodão que se toca no Brasil hoje. As pessoas estão escrevendo que está travando. Tá travando e voltou aí? Tá tranquilo? Voltou. Então, Eu estou assim, ouvindo normal. massa, massa. Eu penso que. E aí, trazer, Iracema, esse tipo, esse segmento, esse gênero musical para o universo da escola é uma forma, inclusive, de influenciar. Gêneros, eles guardam muito pessoas. Deu uma travada. É pensar nessa. É, quando trava, eu nunca sei o que fazer, sabia? Eu não sei se eu tenho que. Será que se a gente encerrar e reiniciar, melhora? Consegue me ouvir? Eu tô com. Eu vou digitar aqui. Eu só não consigo. Eu não consigo ouvir. Tá dando para ouvir agora, gente? Vocês me ouvem? Mas a gente perde. Vocês conseguem me ouvir agora? Deixa eu
convidar a Fabrício de novo para. Vamos ver se agora vai. Oi, será que vamos? Vamos ver. Eu tô ouvindo bem. Pronto. Voltou a. Nossa, sempre tem essas. É, esse. Tá. Eu estava falando até onde você vê. Travou um pouquinho. Aí eu não consegui entender. Tá. Não, é só para entender assim aonde a gente pode, da onde a gente pode voltar. Ah, sim. Ah, travou de novo. Eu acho que a gente pode voltar da questão que você coloca, né? Porque a partir daí começou a travar mais. Do porquê já de antemão se coloca essa questão do porquê levar ou não o pagode para a sala de aula. E aí você começou a explicar sobre o racismo, sobre como isso tem um processo de longa duração. E aí deu para ouvir que você falou da questão do samba, do. Consegue me ouvir? Pronto, Deixa eu só então acho que dá para fechar essas questões. colocar um, liberar aqui a tela. Tá, vou de novo, né? Tem. Vocês conseguem me ouvir bem? É Fabrício que está travando, não é isso? Só para. Deixa eu convidá-lo de novo para ver se agora vai. E nós escolhemos esse horário justamente porque à noite isso acontece mais, né? De ficar travando. Porque à noite, como tem muitas lives, principalmente a partir das 19 horas, esse lance de travar é. Ah, não. Apareceu um convite aqui. Então vamos tentar novamente. Ah, sim. Aí eu vou falar dos dados móveis. É, mano, segura a onda aí. Coisas do mundo digital. A minha tá travando também? E aí, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, eu mudei de lugar aqui para mais próximo do modem, né? Para ver se melhora a coisa. Agora tá perfeito. Agora a galera tá dizendo que o meu também tava travando. Tá, tá. Vamos nessa aqui. Vamos tentar. Vamos tentar. Então, vamos, é. Bom, então assim, pra tentar resumir, eu não lembro exatamente de onde a gente deixou de ser ouvido pela maioria, mas assim, o que é que eu acho? Eu acho que essa argumentação, ela, para mim, sempre pesa como uma argumentação racista mesmo, sabe? Porque a gente está falando da existência, sabe, dessas pessoas. A gente está falando
do fato de que essas sonoridades elas representam muito da vida dessas populações negras, né? E eu não sei Uhum. se essa parte foi ouvida, mas eu até argumentava que, para mim, deixa eu botar aqui num lugar melhor o celular, né? Bom, para mim, Iraceli, eu tenho a impressão, eu tenho a convicção de que esse seu mini curso, ele representa muito dessa mudança de perfil da universidade, sabe? Que foi provocada pelas políticas mesmo, de ações afirmativas, pelas cotas, e que trouxeram um debate, e que trouxeram um outro perfil para a universidade, né? E assim, eu acho, inclusive, que eu sempre me pergunto o que é música de protesto, né? Que música de protesto? As pessoas estão sempre classificando música de protesto a partir de prismas que são prismas raciais, sabe? Porque a música de Chico Buarque, porque a música dos anos 60. Sim, ela Uhum. também é música de protesto. Mas a gente não pode esquecer que, para mim, a existência de uma figura como Cartola é uma existência de protesto, né? E, inclusive, eu acho que existe uma coisa dentro do pagode que isso me incomoda, claro, porque quando eu digo que a música é reflexo e motor, que do ponto de vista que ela é reflexo, ela também serve para que a gente enxergue muitos dos problemas da nossa sociedade. Então, quando a gente fala assim, eu não Uhum. gosto de pagode, não é que as pessoas não gostam de pagode, as pessoas não gostam das letras machistas das canções de pagode, né? Então, eu acho então que esse tipo de estudo ele não é só necessário, ele é fundamental para que a gente possa produzir um pensamento mais amplo sobre a própria sociedade brasileira. E eu não vou muito longe. Muito da música que a gente ouve, como música afro-estadunidense, é música popular, né? Funk era o pagodão. O James Brown era uma espécie de Léo Santana dos anos 70. Assim, parafraseando para a gente ser mais legível, né? É a música que Uhum. era vista pela sociedade branca americana como uma música. E aí tem um dado muito interessante, como uma música erótica. Na verdade, o que Ah, incomodava é que James Brown não era só música. James Brown era um corpo, né? E essa noção de corpo e de corpo percussivo estava espalhada na banda dele toda. A maneira como ele tocava era uma maneira. Ele incorporava a música que fazia. Então, ele não estava ali só na frente de um pedestal cantando. O corpo dele estava cantando junto e se movendo, né? E assim, quando a gente muda esse olhar, sobretudo nós da área de história e da pesquisa em história, a gente começa a entender outras variáveis da vida humana. A gente começa a perceber que talvez esse ambiente que é alvo de tantos preconceitos é um ambiente extremamente importante para a gente mergulhar com os nossos instrumentos de pesquisa, sabe? Quando a gente olha, eu lembro de uma fala alguém falou de Valdir Soriano aqui, e eu uhum. acabei me lembrando, filho, não é Valdir Soriano, é porque aí são os flashes dos discos que vão pintando na minha cabeça, mas é um desses cantores. Quem é aquele autor da canção da Pílula? Pare de tomar a pílula. Ah, Ah, eu assisti nossa, o nome me fugiu rápido, mas alguém aí vai lembrar no grupo. Eu assisti um programa sobre discos de vinil há um tempo atrás, e em que ele mencionava o fato de que nas gravadoras antigamente, nos 40 anos atrás, eles, os artistas que já eram rotulados de artistas populares, ou do populacho, ou artistas bregas, eles é que garantiam o salário de todo mundo nas gravadoras, porque eles é que vendiam. Odaí José. Odaí José, obrigado aí, Ed Souza 7. Odaí José. pronto. Odaí José disse que um dia eles se irritaram assim na sala, na antessala do diretor, porque ele se juntou com outros artistas da geração e eles foram lá para discutir advance, para discutir grana, né, direitos autorais, e mandaram ele esperar. E, se não me engano, foi alguém da MPB que passou e entrou. E eles aí olharam e disseram, peraí, velho, quem paga o salário de todo mundo somos nós. E eles invadiram a gravadora. E eu ainda vou mais além, como músico, e essa é uma provocação para os músicos. Se você ouvir as gravações de Odaí José, de Valdir Soriano, se você ouvir as gravações, quase tudo que foi gravado nos anos 70, essas gravações são fantásticas. Fantásticas. Como quando a gente ouve a música romântica
que se faz na Bahia, que tem uma força muito grande como a Rocha, aquilo, na minha visão, tem uma composição fantástica. Inclusive, tem um público que é majoritariamente negro, formando o mercado ao redor do qual gira toda a produção musical, porque música também não é só o signo sonoro, música é um segmento da economia. Né? Eu atualmente eu faço parte, e aproveito para falar sobre isso aqui, da Frente Negra de Arte Marginal, que é um movimento, e nós estamos peitando hoje aqui na Bahia, peitando no sentido de enfrentando, né, todas as instâncias necessárias para garantir, por exemplo, que os recursos da Lei Aldir Blanc sejam distribuídos respeitando princípios de igualdade racial, sabe? Então, assim, é muito doloroso sacar que o que fizeram com a nossa produção musical e não é à toa que muitos artistas e empresários brancos enriqueceram às custas daquilo que nós produzimos, tá? Então, eu acho que eu acho, inclusive, pensando aqui numa live para historiadoras e historiadores negros, eu acho esse um campo extremamente fértil da pesquisa. Um campo extremamente... E, assim, quando você fala do Léo Santana, hoje, Iracema, me interessa muito mais outra coisa, até para concluir e te deixar com a palavra, porque eu falo pra caramba. Me interessa outra coisa. Na música da Bahia, o que chama minha atenção hoje em dia é um fenômeno como o Léo Santana. Ele é, como artista, dono da própria carreira, ele que está capitaneando toda a riqueza que ele produz. O staff desse cara é negro, o empresário desse cara é um homem negro, porque a gente vai começar a desvelar outros campos, sabe? Outros campos. Alguém mencionou aqui que o Arrocha é total negro, e eu lembro que as primeiras eu ouvi gravações do Bob Marley, antes, inclusive, do Bob Marley ser um cara dos Wailers, e tem gravações do Bob Marley que, se você ouve, você pensa que aquilo ali é uma rocha, é um merengue. Por quê? Aí a provocação que fica, e é o que eu atualmente tenho estudado, né? A presença africana, primeiro, ela não é singular, ela é extremamente plural. Ela não é uma presença, ela são muitas presenças. Me interessa entender as muitas influências africanas na música da diáspora. E a gente vai começar a sacar por que é que, desde o Formation e antes disso, o trabalho de Beyoncé é tão impactante no universo escolar, e não só no escolar, no universo, na Via Láctea. Né? O trabalho de Beyoncé é impactante no planeta Terra, sabe? Por quê? O que é que está por trás? Além da genialidade artística, além da grandeza criativa, uma capacidade muito grande de manejar, de se comunicar com a questão do pertencimento. É não abrir mão do debate sobre pertencimento. E isso, na Bahia, particularmente, nos foi roubado. Nos foi roubado. É um exercício de pilhagem, eu não diria nem apropriado, é roubo. Porque é um processo que começou com flerte com os compositores e hoje, por exemplo, Paulinho Camafeu está padecendo, sabe? E uma série de outras pessoas. Isso tem sido alvo do meu interesse já há algum tempo, em termos de pesquisa e de entendimento da vida mesmo. Massa. E aí você foi falando, eu fui pensando em várias coisas do período e eu lembrei, né, quando você falou dessa importância de nossa presença, né, desses corpos negros com experiências na universidade, eu lembro que a escolha do tema foi justamente porque nós éramos mulheres que crescemos ouvindo El Chan. Exato. E na universidade, por um tempo, e a gente só foi perdendo isso depois, mas por um tempo a gente tinha vergonha de reconhecer e de dizer isso, porque era aquele lugar visto, né, com o olhar atravessado. Sim, sim. E depois a gente foi, não, por que a gente não pode dizer? E assim, não é só que cresceu, que foi uma coisa deixada no passado. Eu até hoje não posso ouvir um pagode. Claro, mas... Um pagode baiano, que o corpo não obedece à cabeça e eu... Claro. Enfim. E, inclusive, a timidez, que eu sou uma pessoa bem tímida, né? Mas na hora do pagode, não sei o que acontece, que é uma força que realmente movimenta. Olha, eu provocaria dizendo que eu sei o que acontece, mas eu falo depois de você. Não, você não fala demais, não. Você fala bem, você fala o suficiente para deixar a gente assim fascinado e cheio de questões. E eu até comento
com a galera assim que um dia eu pretendo retomar essa pesquisa, mas são tantas questões e tantos dilemas que a gente precisaria de muitas vidas. Mas eu lembro que na época que a gente preparou o mini curso, a gente ficou assim fascinada. Sim, sim. Primeiro pelas descobertas e tal, essa possibilidade de ler outras coisas que a gente não lia nas disciplinas, né, do curso de História. Sim, sim. E abrir essas janelas de debate que também não fizeram parte do nosso currículo, tanto das questões de gênero, raça e outras questões. Eu acho que a gente só tinha um professor que trazia mais esse debate da música, que era Ari Lima, que era antropólogo, não sei se E é que que é escreveu autor sobre de pagode. textos fantásticos sobre pagode. Exato. Então, Ari foi nossa inspiração, inclusive a disciplina foi dele. Ele fez essa proposta, né? Abriu essa possibilidade. E a gente se inspirou muito nele, nos textos dele. Eu lembro de Kleber Milson Nascimento também. Então foram leituras tão impactantes que eu lembro muitos autores até hoje. E você, que teve aquela presença assim, fundamental, aquela palestra aconteceu no momento que a gente estava precisando mesmo. A gente que eu falo, a nossa equipe. Sim, Mas sim. então, pensando... Eu preparei uma pergunta aqui, 3, mas antes de chegar na pergunta 3, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu livro, porque eu já vi que tem uma pergunta aqui sobre reggae. Aqui a dinâmica é rápida, eu estou tentando acompanhar pelo computador, Ah, mas minha cabeça não funciona muito. E alguém perguntou aqui sobre reggae e mulheres no reggae. Eu vou tentar recuperar essa pergunta, mas aí você pode sim. falar mais sobre seu livro e aí trazer essa discussão que aparece aqui na questão sobre reggae e mulheres no reggae, representações do feminino no reggae, alguma coisa assim nesse sentido. Sim, sim. Bom, meu livro ele foi publicado em 2012 e eu estou no momento discutindo a reedição dele, né? Por conta dessas demandas, eu estou bem feliz com essa pressão. Eu adoro quando a pressão me tira do lugar, né? E isso está acontecendo agora. Nesse momento da pandemia, isso está bem mais forte, né? Eu recebi até um convite formal já e estou trabalhando para isso. Para que a gente consiga relançar o livro, que foi Ah, resultado Márcia. do meu projeto, da minha pesquisa do mestrado. O livro, em linhas gerais, né, ele deve estar... Fabrício, rapidinho. Sim, Antes de você falar do livro que eu vi aqui, a primeira edição, eu vi que tem uma galera interessada em comprar aqui. Aí querem saber onde está o livro vendendo, como está é que faz para esgotado. comprar. Ele já esgotou há mais Ah, tempo. pronto. Inclusive, da coleção Sons da Bahia, ele é um dos que esgotou há muito tempo. Tem no Ah, mercado, tem na estante virtual, mas não paguem aqueles R$ 200 lá, por favor, porque não recebo nada daquilo. Tô brincando. Mas tem na estante virtual, eu dou uma olhada às vezes. Mas não, o livro é esse aqui, essa edição esgotou há muito tempo, né? O Guerreiro do Terceiro Mundo, ah, que é parte da coleção Sons da Bahia. Eu estou batalhando o relançamento dele. E aí, sem sombra de dúvidas, você e nós dessa plataforma seremos aí os primeiros a saber dessa boa notícia. O trabalho da minha pesquisa, basicamente, foi sobre o quê? Eu comecei a pesquisa tentando estudar as referências identitárias de negritude na música reggae da Bahia. Então, eu planejei um mundo e terminei analisando uhum, a fotografia produzida, sabe? O universo fonográfico produzido pela música reggae. Isso tem uma explicação. Eu fui muito impactado. Você falou sobre a palestra. Eu fico muito feliz de ter mexido no seu processo formativo, porque muito da minha relação com a pesquisa musical também veio de uma palestra que eu assisti, que foi bem impactante na minha vida, de um professor que eu gostaria que todo mundo pudesse lê-lo. Ele se chama Saloma Salomão. E Saloma, ele tem um texto fantástico, que foi... Gente, no mestrado dele, para mim aquilo já é uma tese de pós-doc, chamado A Polifonia do uhum, Texto Negro. E Saloma estudou o universo fonográfico da produção negra no Brasil entre os anos 70 e 80, se não me engano. Aquilo mexeu demais comigo, né? Mexeu demais comigo. E eu guardei aquilo, eu lembro que foi a primeira vez que eu acho que eu estava no encontro de história. É uma história interessante. Deixa eu mandar um abraço para João Carlos aí, Dó, meu amigo, meu irmão, que está assistindo a gente. Tantos irmãos e irmãs que estão aqui, né? E eu acabei
não tendo essa elegância de mandar um beijo para todo mundo. Mas então, Iraceli, esse livro é basicamente sobre isso, né? Eu estudo o processo identitário negro a partir da produção fonográfica. Porque eu não tive, obviamente, a altura do mestrado, pernas para fazer uma pesquisa mais profunda. Só que nesse exercício, eu acabei usando uma documentação que são os discos, fundamentalmente, mas também parte de uma documentação impressa de jornais. Eu usei um documento muito precioso, ao qual dedico um capítulo, que é o Jornal Folha do Reggae, que eu não me lembro que ano foi, talvez há 2 anos atrás, eu fui ao... Eu tenho ainda a edição do Folha do Reggae, na verdade eu não tenho. Eu guardo como um zelador as edições desse jornal. Esse jornal pertence ao professor Guardi, e eu guardo como um zelador, e recentemente, há uns 2 anos atrás, eu cedi esses jornais para aquela exposição internacional chamada Jamaica, Jamaica, que passou por São Paulo. Infelizmente não veio para... Estava lá no 24 de maio, eu estive lá, foi incrível ver toda a produção reunida. E aí eu estudei o Folha, estudei os discos, e aí tem uma coisa para falar sobre os discos. Quando eu sofri assim, uma coisa... me chamava muita atenção quando eu chegava nos eventos para apresentar meu trabalho, e eu ouvia umas piadas, né, do tipo, o cara está estudando música, que trabalho bom, que etnografia fácil de fazer. E eu nunca ri muito disso, sabe? Eu acho que, inclusive, a gente que pesquisa música negra tem que estar muito atento para essas armadilhas racistas, sabe? Contra nossos sujeitos de pesquisa. E aí eu enfrentei uma coisa que foi um dilema muito grande, e, ao mesmo tempo, foi uma coisa fantástica na minha vida, que é: os meus documentos não estavam organizados no arquivo, sabe? Os meus documentos não estão organizados. Eu não ia de segunda a quinta num lugar, numa fonoteca, pesquisar, entende? Pelo contrário, o meu acervo eu tive que construir. E como é que eu construí meu acervo? Eu ia para as aulas do mestrado, e aí eu chegava um pouco mais cedo, e aí eu passava em todos os vendedores de disco que vendiam LPs ali no chão, na Praça da Piedade, no Banguela, na Rua Carlos Gomes. Eu fui hackeando. Eu ia para uma festa, eu ia para um simpósio, e alguém dizia: você tem que ouvir o disco do Chico Evangelista e Jorge Alfredo. Aí eu encontrava esse disco. Aí eu conversava com você, e você me dizia: eu tenho um filho da terra de Lázaro. Aí eu ia na sua casa pegar o disco, e eu montei um grupo de documentos, e esses documentos foram alvo da minha análise ali. E aí é fundamental para mim, para minha vida, foi fundamental essa pesquisa, porque ali eu pude compreender, e aí agora como pesquisador, como a música reggae foi fundamental, catalisador do processo de negritude e de formação da indústria cultural musical na Bahia. Porque o reggae ele é uma das plataformas estéticas, políticas, sonoras e identitárias que vão se juntar com aquele grande movimento que começa, na verdade, não começa nos anos 70, nos blocos afro. Eu quero aproveitar e provocar um amigo que está assistindo aí, que é Clício. Eu tive a oportunidade de conviver com o Clício lá na especialização, e a gente trocava essas provocações. Na verdade, esse movimento nos leva lá para o século XIX, né? E ele teve presente ao longo de todo o XX. Né? Mas, nos anos 70, os blocos afro reposicionaram a questão da bandeira da afirmação negra. Eu diria que o segundo capítulo dessa luta vem com a música reggae. Sabe? Quando o reggae entra em cena, ele não entra só mudando a sonoridade do samba, tanto que vira uma coisa chamada samba reggae, né? Que é a fusão da batida do samba duro com as batidas do reggae. E essa fusão gera uma experiência sonora que é totalmente nova. A ponto, Iraceli, de as pessoas ainda dizem assim para mim: pô, as cores do Olodum. Elas se referem às cores do Olodum como cores do reggae, que na verdade são as cores do pan-africanismo, né? Que fazem parte tanto da composição estética desse movimento, que foi do samba reggae, como propriamente do movimento do reggae, né? Porque vamos pensar que a música reggae ela se populariza como mensagem Rastafari. E a pergunta sobre as mulheres no reggae. Esse foi um questionamento do meu trabalho também, que é: onde estão as mulheres da produção fonográfica da música reggae? E existe um silêncio nesses documentos enorme. Para você ter uma ideia, eu só consegui ter comunicação com 2 figuras.
Uma que é uma produtora, uma ativista, que é Jussara, e a outra que é Zavan Live, que eu tive acesso ao disco de Zavan e analisei ele dentro do meu trabalho também. Nos últimos... Isso foi em 2012 que eu publiquei como livro a dissertação é de 2008. Nos últimos anos, agora, a gente está vendo um novo movimento de ocupação dessa cena por mulheres, sabe? E, assim, a sua pergunta me fez pensar numa outra coisa, me perdoe se eu acabar fazendo uma digressão muito aérea, Fique à mas é assim, vontade. a presença do reggae no universo das cantoras brasileiras é muito forte desde muito tempo, né? Se você pega o trabalho, por exemplo, uma das artistas pop mais fantásticas, aliás, uma das artistas mais fantásticas, porque às vezes a palavra pop discursivamente entra como um carimbo na fala